Na saída ali, ele vai te informar sobre qual grupo você pode trabalhar. Tá bom, queridos? Muito bem. Eu quero pensar com os irmãos numa das histórias da Bíblia. E quando a gente fala assim que eu mais gosto, parece que a gente não gosta das outras. Eu gosto de todas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, é útil para a conversão, é útil para a edificação. Mas há uma história que ela dá tiro para todo lado. E eu queria até deixar com você como dever de casa, você ler essa semana várias vezes esse texto, que é uma narrativa só, mas com vários episódios. E eu quero considerar esses episódios com os irmãos. 2 Reis, capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo todo, nós vamos ler apenas alguns versículos, mas eu quero pensar com os irmãos, contar a história, e você tire as suas conclusões, as lições que chamarem a sua atenção. Deixa eu só perguntar uma coisa. Aqui na galeria, estão me escutando? Faz um sinal assim, estão me escutando bem? Dá para escutar? Aqui no final do corredor, lá atrás, estão escutando? Estão escutando? Aqui, dá para escutar? Mesmo meio estridente assim? Consegue escutar aqui na galeria? Se não escutarem, reclamem lá com o Sandro, tá? Depois vocês oram por ele, falam com ele, com a equipe lá. Bom, nós vamos começar pelo versículo 1, primeira capítulo, primeira cena, primeiro episódio que eu quero chamar a atenção, nesse capítulo 6 de 2 Reis. 2 Reis, tantas, infinitas lições, desafios, mas veja lá o versículo 1, vamos ler juntos? Disseram: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Bom, vou parar aqui no versículo 1. O que acontece aqui? Eliseu era o líder, era um profeta de Deus, sucedeu Elias, e ele agora estava ministrando aos discípulos, aos seguidores de Deus, que queriam conhecer mais de Deus e proclamar o nome de Deus. Era uma escola de profetas, era como se fosse uma escola bíblica dominical, e eles reuniam e Eliseu dava aula para eles, para que eles soubessem mais de Deus e pudessem contar e fazer mais o que Deus quer. E eles chegam então para Eliseu e dizem: Eliseu, eis que o lugar em que estamos é apertado demais para nós. Eis que o lugar que habitamos contigo, habitamos porque tudo era muito longe, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião. Então, quando a pessoa ia para esse tipo de escola, era como um seminário interno, era como um mosteiro, ela ficava ali. E ele diz: olha, esse lugar está ficando apertado demais, estreito demais para nós. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ampliar, nós precisamos de abrir mais vagas, nós precisamos de fazer com que mais pessoas possam estar conosco, e para isso o lugar que estamos não dá, é estreito demais. E aí a primeira verdade que eu quero considerar com os irmãos, o primeiro desafio, é justamente essa proatividade, essa capacidade de perceber que é preciso fazer alguma coisa para melhorar. A primeira verdade, eu já começo aqui nesse primeiro bloco de versículos, quando eles chegam para Eliseu e diz: olha, nós precisamos crescer, o mundo está andando nem de Fórmula 1 mais, já estão inventando carros que superam carros de Fórmula 1, que era o mais rápido.
E nós não podemos continuar andando de charrete, nós não podemos continuar andando de jumento. Nós temos que avançar, nós temos que melhorar, nós temos que progredir, nós temos que fazer o melhor. Os filhos das trevas não podem ser mais hábeis do que os filhos da luz. Queridos, Deus não tira a possibilidade de um filho das trevas crescer. Você deve conhecer muitas pessoas que não têm nada a ver com Deus, que nem ouviram falar de Deus, ou nem querem saber de Deus, e que estão crescendo, estão dando um jeito de se virar, de avançar. Nós não podemos ficar para trás, principalmente pensando em nossos filhos, em nossos netos, pensando naqueles da nossa geração que vão ficar. Eles precisam de ter algo especial e não arcaico, não antiquado, não coisas que não tem nada a ver com a cultura deles. Eu sei que dói para nós que já passamos dos 30. Nós que já passamos dos 30, dói saber que nós já estamos fora do esquadro em relação a essa moçada que está vindo aí. Então nós temos que pensar nelas agora. Essa é uma meta da missão. A missão nasceu com 3 objetivos, e um dos objetivos maiores é esse: a nova geração, criar um espaço onde seja melhor do que o shopping, que seja melhor do que a boate, que seja melhor do que a faculdade, tecnologicamente, em todos os aspectos, para que eles saibam que o reino de Deus é precioso, é valoroso, o reino de Deus é especial. Deus merece toda a honra, toda a glória, Deus merece o que é melhor que nós temos. Então os discípulos disseram: Eliseu, não dá do jeito que está, nós estamos dormindo 3 numa cama, sei lá se era assim. Olha o banheiro como é que está, olha como é, nós temos que ampliar o espaço. Isso, querido, serve em todas as áreas da vida, empresarial, estudantil. Esse ano eu vou ler pelo menos uma página de um livro. Tem gente que nunca leu livro nenhum. Esse ano eu vou ler pelo menos uma página de um livro. Já cresceu, já avançou. Uma página é muito, leia uma linha por dia. Esse ano eu vou ampliar, nem que seja 1 centímetro, o meu empreendimento, mas eu vou ampliar. Pode não dar certo, mas eu vou fazer. Vou fazer alguma coisa para ir além, é um desafio. Deus quer que nós cresçamos. Deus não nos quer acomodados, sentados na calçada, dando milho aos pombos. Deus nos chama para avançar, e Ele nos fez com esse potencial. Há um potencial dentro de nós que ainda não foi descoberto por quase todos nós ou por todos nós. Nós podemos ir além, mas muitas vezes nós ficamos limitados ao que falaram sobre nós, ou o que pensamos sobre nós, como nos definimos. Nós precisamos. E é lindo, irmãos, é lindo. Eu disse que eu gosto desse texto, porque que legal para Eliseu, quando os alunos chegam para ele, porque ele chegar para os alunos e falar uma coisa, é diferente, mas os alunos chegam para ele e falam: precisamos crescer, nós vamos avançar, nós não vamos ficar do mesmo jeito. 2023, que me aguardem, será o melhor e o maior ano de todos que eu já vivi na minha história. Janeiro passou, acabou as férias, fevereiro está aí, estou na pista, e vou avançar no nome de Jesus. E aí Eliseu fala com eles: vocês podem ir. E eles disseram então para Eliseu, e Eliseu foi muito sutil, dizendo para eles que podiam ir, e eles dizem: mas a gente gostaria da sua presença. O respeito deles para com Eliseu, eles dizem: olha, seria muito importante a gente
dar esse passo, mas você estar com a gente continuar juntos. E Eliseu disse: eu vou com vocês. Parece-me que Eliseu estava esperando que viesse deles esse convite e não se intrometesse na proposta deles. E Eliseu foi, e diz-nos o texto, no capítulo 6, no verso de 1 a 7, que um dos camaradas não tinha ferramenta para trabalhar nessa ampliação. E uma ferramenta tecnologicamente avançada, uma das ferramentas preciosas era o machado. Naquela época não tinha energia elétrica, naquela época não tinha serra elétrica, naquela época não tinha outros equipamentos. O machado era uma preciosidade. E o cara não tinha machado. Ele foi pedir emprestado, dizendo o seguinte: eu não fico de fora de um time desse, eu não fico de fora de uma equipe dessa, eu vou fazer história com essa turma, nós vamos ampliar esse local, nós vamos ampliar, nós vamos hospedar mais gente, nós vamos treinar mais pessoas. E ele conseguiu um machado emprestado. Mas, queridos, uma coisa que é bom você saber para não se frustrar e depois ficar culpando a igreja, ficar culpando Deus, ficar culpando o pastor, ficar culpando por ter colocado esperança no seu coração. Ei, eu não vou te enganar não, sabe? Isso não nos isenta de problemas. O cara pegou o machado emprestado e ele foi cortar madeira com a turma. E diz-nos do versículo 1 ao 7, depois você lê em casa, 2 Reis 6, que o machado caiu dentro d'água, soltou do cabo, e ele cai dentro d'água, e ele grita: meu Deus, era emprestado, e era caro o machado, e o machado cai dentro d'água, e ele corre para o profeta, como ele tinha caráter. Ele corre para o profeta e ele diz para o profeta: olha, o machado caiu dentro d'água. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando nossos sonhos são para Deus, Deus está envolvido neles, não deixaremos de ter problemas, mas experimentaremos milagres. O problema dos nossos sonhos é que muitas vezes eles são egoístas. Eu quero, para quê? Não, eu quero para conhecer. Eu quero, para que você quer? Não, para ficar diferente, para ficar bonito, eu acho que vai ficar melhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas esse objetivo de ter, de crescer, de fazer, tem Deus como prioridade? Porque se os nossos sonhos são para a glória de Deus, com certeza não deixaremos de ter problemas, mas com certeza não deixaremos de experimentar milagres. Milagres. O cara estava fazendo certo e deu errado. Ei, que legal. Eu gosto de saber disso, porque quando acontece comigo eu fico com raiva. Você não fica, não? Você está tentando fazer uma coisa certa e dá errado, né? Você fala: meu Deus, o que é isso? Eu estou querendo fazer uma coisa boa, estou entrando num grupo aí, de repente deu problema. Meu Deus, né? Dá uma raiva. O cara estava tentando fazer uma coisa certa e o machado cai dentro d'água. Aí Eliseu disse: vamos até lá, vamos até onde o machado caiu, pega o cabo, joga na água, jogou na água, e a lei da gravidade foi quebrada naquele momento, porque o machado de ferro flutuou. De repente a água vem borbulhando, e o impossível, inacreditável, indescritível, o machado veio borbulhando para fora da água. Ele disse: apoia o machado. Fazer o certo não nos isenta de uma crise, de um momento difícil, mas a verdade é que Deus está conosco. Se Ele tem parte
nesse projeto, nesse processo. Bom, a verdade é que um desafio grande que eu encontro aqui, e que eu espero que eu e você nesse ano não percamos, que nós possamos abraçar de fato essa lição dos discípulos dos profetas, crescer. Eu não aceito continuar do mesmo jeito. Eu quero avançar. Eu não sei como fazer, eu vou aprender, eu não sei por onde começar, mas eu vou buscar. Eu sei que eu vou dar um passo a mais, eu sei que eu não vou ficar parado, eu sei que eu não vou aceitar as desculpas, que são tantas desculpas. Eu posso pôr culpa nos meus parentes, eu posso pôr culpa na minha igreja, eu posso pôr culpa na sociedade, eu posso pôr culpa na política, eu posso pôr culpa no capeta, mas nada vai me dar paz. Eu tenho que entender que é comigo, é eu que tenho que ir, e eu vou. O espaço está estreito, e eu vou fazer uma mudança nesse lugar. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe para que possamos ser, eu vou usar uma palavra aqui, complexa, mas ter ambição santa. Ambição é pecado, mas santa não é pecado. Seja um ambicioso santo, seja um ganancioso santo. Tenha uma tara santa pelas coisas santas. Seja obcecado pelas coisas de Deus. Que sejamos assim no nome de Jesus. O lugar é estreito, então nós não vamos arrumar desculpa. Então, quem sabe a gente diminui o número de alunos, a gente para de chamar pessoas, pastor, pelo que eu vi aqui, vai ter programa em fevereiro, tem em março, tem em abril, tem escola de samba em maio, tem em junho live. Pastor, em julho tem festa junina. Pastor, como é que nós vamos dar conta disso? Ai, meu Deus, já estou cansado só de ver. Nossa vida, ai, meu Deus. Ei! Há um potencial dentro de nós, que vem pela unção, pela graça de Deus. E é por essa força que nós levantamos. Se não conseguirmos fazer tudo, aí já não é problema meu. Cabe a mim sonhar, cabe a Deus realizar. Se eu não conseguir realizar, pelo menos eu sonhei. Pelo menos sonhamos juntos. Amém, queridos? Aí continua no verso de número, vamos pular para um outro quadro do texto, lá no versículo de número, um segundo quadro no texto, versículo de número 8, versículo 8. Diz que eles então resolveram ampliar a escola. Agora deixa eu te mostrar uma coisa interessante, porque a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A Bíblia não são textos isolados. Eles são conectados. Continuando no verso 8, diz assim, vamos ler juntos. O rei, com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. A Síria era adversária. Quando Eliseu aceitou a proposta de crescimento com os seus alunos, quando se falou em dar um passo a mais, o adversário levanta. A Síria sempre foi adversária de Israel. E a Síria levanta e diz assim: estou percebendo que está acontecendo alguma coisa diferente lá. Era a casa dos profetas que queria crescer. Era a casa dos soldados de Deus que queria crescer. E aí então ele se levanta e ele diz: nós vamos montar emboscadas, porque nós não podemos deixar esses irmãos crescerem. Queridos,
O diabo não tem problema nenhum com quem vem na igreja para assistir culto. Ele até facilita. Para alguns ele facilita, porque eles atrapalham, então ele facilita para colocar no meio infiltrados, os infiltrados do inferno, né? Você está falando, está andando, está mexendo no celular, esse negócio todo, né? O diabo não tem problema nenhum em uma pessoa assistir culto. O problema do diabo é quando você toma uma decisão, levanta a mão e se entrega a Jesus e diz: eu sou do meu amado e ele é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Eu estou disposto a dar minha vida, a dar os meus talentos, eu estou disposto a consagrar o que eu sei. Eu quero servir, eu quero arrombar portas do inferno, eu quero tirar jovens das mãos do diabo, eu quero tirar adolescentes, eu quero tirar juniores, eu quero ser usado por Deus para salvar vidas de adultos, eu quero ser bênção, eu não quero ser um espectador. Eu não quero só assistir culto pela internet, mas eu quero pegar a mão no arado, e eu não vou olhar para trás. Podem latir os cães, mas eu vou em frente. O diabo não quer isso. O diabo aceita o resto, ele aceita tudo, querido. Pode cantar, pode. O diabo não tem medo nenhum das nossas músicas. Pode cantar pulando, tal, virando cambalhota. O diabo não tem medo nenhum das nossas músicas. O diabo não tem medo nenhum, querido, das nossas reuniões administrativas, de planejamento. O diabo tem medo quando a gente toma uma decisão e diz assim: morrer se preciso for, mas eu estou nessa, eu não abro mão, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, eu vou me juntar com os irmãos e vou fazer história. O grupo se reuniu, e aí? O que nós vamos fazer? Aí eles falaram assim: nós vamos crescer. Queridos, naquela época não tinha celular, Instagram, WhatsApp, não tinha e-mail. Lá na Síria, não sei como o diabo levou essa notícia para lá, e o rei da Síria ficou sabendo que a escola dos profetas treinados por Eliseu, cabeção, homem ousado e usado por Deus, ele ficou sabendo lá na Síria que a escola ia aumentar, que a igreja ia aumentar. Ele disse: vai aumentar não, eu vou criar problema para eles, eu vou começar a arrumar agora dificuldade, eu vou arrumar emboscadas para poder eles se espalharem, porque se eu consigo espalhar, eles não têm força, unidos eles me derrotam, mas se eles estão separados, eu os derroto. Aí o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: então vamos montar o acampamento. Aí ele montou uma emboscada, um acampamento. Só, queridos, que quando ele chegou lá para montar a emboscada, Israel já estava lá com seu exército, e todos prontos para a guerra, e os sírios tiveram que fugir. Que coisa estranha. Nós conversamos aqui entre o conselho maior, os comandantes, ninguém sabia disso. Como é que nós chegamos aqui, eles já estão aqui? Aí reuniram de novo e disseram: nós vamos armar uma emboscada do outro lado. Do outro lado nós vamos pegar alguns de Israel, e Israel não conseguirá crescer, não conseguirá crescer. Tem alguém que quer que eu não cresça, tem alguém que quer que você não cresça, mas ele já está derrotado, e foi derrotado na cruz, quando Jesus esmagou a cabeça do pai deles, de Satanás. Nós precisamos entender isso, queridos.
Muitos das ziquiziras, muito do não me toques, muito das enxaquecas existenciais que aparecem, elas não são naturais, elas são espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as forças espirituais do mal. E o mal quer que nós continuemos do mesmo jeito, o mal quer que nós continuemos assentados, indiferentes, ele quer que nós sejamos simplesmente críticos do que acontece, mas Deus quer que nós sejamos guerreiros, guerreiros, guerreiros. Hoje de manhã é de chorar. Tiago e a Cris estavam aqui. Sofia está no hospital há 175 dias. Meio ano. Já passou, ela está lá. Eu estava com eles no primeiro dia. Quando os médicos me chamaram junto e disseram que ia desligar as máquinas. E o Tiago falou, vai não. E a Cristina falou, vai não. Ainda tem alguma coisa funcionando nela? Tem, mas já está acusando morte cerebral. E então nós vamos desligar as máquinas para ela não sofrer muito. Vai não. Tem 175 dias que os irmãos reúnem lá na porta do hospital para orar. Na ceia passada, ela está apenas agora com 2 aparelhos. Uma junta médica não tem explicação para o que está acontecendo. Mas na ceia passada, quando o Tiago colocou o pãozinho na boca dela, ela mastigou o pão da ceia. Quando ele passou o sangue sobre os lábios dela, ela lambeu. Ela participou da ceia com a gente. Você vai desistir? Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer, que você desista, que você pare, que eu pare. Irmão, se eu for contar aqui quantas vezes eu já ouvi essa voz, pare, chega. E aí, o rei da Síria montou acampamento aqui. Quando chegou aqui, Israel já estava lá também. Ele falou, não pode ser. Ele montou em outro lugar, Israel chegava primeiro. Ele foi montando os acampamentos para tentar enfraquecer Israel chegava primeiro. Aí ele reuniu soldados, reuniu o exército, reuniu a rota, reuniu as forças militares dele, disse, gente, tem um traidor entre nós, porque onde nós chegamos, Israel já está lá, estão armados e estão com condições de nos vencer, nós não conseguimos pegá-los de surpresa. O elemento surpresa, que é fundamental, não conseguimos usar. Aí um soldado levanta, no meio do grupo, o cara corajoso, ele diz assim, rei, eu tenho uma informação para dar. Ele disse, com certeza ele deve falar, você é o traidor? Não sou traidor não. É que tem gente lá que já me contou que entre eles tem um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele ouve Deus falando com ele de noite. E Deus lhe conta segredos. E Deus lhe fala sobre os perigos. Então eles têm uma prevenção em relação aos perigos. Eles são avisados com antecedência em relação aos perigos.
Deus lhes conta onde as armadilhas serão colocadas, Deus lhes conta onde os laços serão colocados. Então anda com Deus que você não cai no laço, anda com Deus que você não cai na armadilha do diabo, anda com Deus que você não é preso na gaiola, anda com Deus porque Ele lhe conta segredos sobre alianças que você vai fazer, e essas alianças vão fazer com que você perca a batalha. Anda com Deus que Ele vai contar segredos para você, talvez não de voz audível, talvez não através de uma outra pessoa, mas Ele vai fazer com que você entenda que você está entrando numa fria, nessa aliança, nesse negócio, nessa parceria. Anda com Deus para não cair na armadilha. Eliseu andava com Deus e Deus falava com ele de noite. No Novo Testamento diz que os segredos do Senhor Ele conta para os seus amigos. Deus conta segredos. Pastor, mas eu nunca ouvi um segredo de Deus assim. Talvez você não tenha entendido, mas talvez um bocado de enrascada você se livrou porque você ouviu uma voz que você acha que é sua, mas não era não. Você acha que foi sua inteligência, mas não foi não. Foi Deus que falou para você: não entra nessa que é uma fria, sai dessa porque você vai perder. Ouça Deus. E aí não adiantou nada armar as arapucas, armar as ciladas, armar as emboscadas para poder prender Eliseu. Pois bem, no terceiro capítulo, eu já vou terminando. Continuando o texto, no versículo de número 17, eu vou pular logo para o 17, diz assim, versículo 17 do capítulo 6, depois você lê em casa o texto todo, diz assim no verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que aconteceu? Não dava para pegar Eliseu com aquelas emboscadas. Ele ficou sabendo mais sobre Eliseu, serviço de espionagem trabalhou, descobriram onde Eliseu morava. E aí então ele mandou uma tropa de elite na casa do Eliseu, soldados, cavalos, armas, e mandou uma tropa especial para acabar com Eliseu, porque Eliseu era o cara que apoiava sonhos, era o cara que apoiava quem queria crescer. Eliseu é o cara que não trabalhava como urubu, roubando sonhos, correndo atrás de carniça. Eliseu era o cara de Deus que ouvia a voz de Deus. Era um homem só, mas um homem nas mãos de Deus, querido, não se prende com outro homem. Precisou de um exército. O rei da Síria mandou um exército prender Eliseu, porque um homem de Deus não é qualquer coisa assim, chega lá mais um e derruba, não. Precisa de um exército, porque há uma força em nós, e eu repito que nós não sabemos. Sabe por que o rei da Síria mandou um exército? Porque ele sabe que uma pessoa que caminha com Deus tem uma força sobrenatural, tem um poder sobrenatural. Não se toca numa pessoa de Deus e fica do mesmo jeito. E aí então cercaram a casa do Eliseu, a tropa de elite da Síria.
O auxiliar do Eliseu, Geazi, levanta cedo, quando abre a janela, vê aquela tropa de soldados, cavalos, cavaleiros armados e tal, e ele grita apavorado: meu Deus! E ele chama por Eliseu: meu pai. Era o seu professor. Ele diz: estamos lascados, acabou. Olha quantos soldados vieram nos prender. Eu fico imaginando, irmãos, porque quem tem experiências assim é irônico, sem querer ser. Não é por deboche, não. Mas eu imagino que o Eliseu deve ter levantado, tirado a remela do olho. E aí, amigo, o que está acontecendo? Estourou o cano? O gás vazou? Não tinha nem gás naquela época. O que aconteceu que você está nesse desespero? Cabelo tudo em pé. Ele disse: olha na janela, carros e cavalos da Síria vieram nos prender. Acabou o sonho. Acabou a meta, o ideal de crescimento. Eliseu, não sei se fechou os olhos ou se abriu, ele só falou assim: Deus, Deus, tem piedade do garotão aqui? Tem piedade do garotão aqui? Ele só vê o mundo físico, ele não consegue ver o mundo espiritual. Abra os olhos do meu auxiliar. O meu auxiliar não aprendeu ainda essa lição. Ele está todo sujo de medo. Olha como ele está sujo de medo. Abra os olhos dele. Aí Deus abriu os olhos do Geazi. Quando Geazi teve os olhos abertos, não que ele era cego, ele enxergava, mas não via, que é uma diferença muito grande. Ele enxergava, mas não via. E ele viu que o monte estava cercado, não só pelos soldados da Síria, mas por cavalos e cavaleiros de Deus. O exército de Deus, imensamente maior, estava ao redor do monte. Os soldados que Deus enviou para lutar a favor de Eliseu, porque Deus jamais nos deixa sozinhos numa luta. E Deus enviou o seu exército estava ali para lutar a favor de Eliseu. Deus disse a Eliseu disse a Geazi: olha aí, rapaz, olha aí quem tem a nosso favor. A nossa batalha é espiritual. Olha quantos estão lutando por nós. Olha quantos estão lutando por nós. Querido, talvez você não veja um anjo aqui dentro, pode até ver, e se vê, não se assuste. Mas eu quero te dizer que os anjos de Deus estão aqui dentro, estão do meu lado e do seu lado, e eles nos acompanham todos os dias, porque os anjos foram criados para cuidar de nós como guarda-costas. Tem gente que nem acredita em anjo, mas deixa eu te falar uma coisa: anjos existem, e os anjos têm uma função: serem os guarda-costas dos filhos de Deus. Por isso que tem uma canção antiga que diz assim: tem anjos voando nesse lugar. Porque tem. Quando o diabo caiu, ele levou 1/3 de anjos. Se ele levou 1/3, ficaram com Deus 2/3. Então eu quero te dizer, para cada um anjo mau tem 2 anjos bons. Para cada um anjo mau tem 2 anjos bons. Você diz: pastor, mas parece pouco, né? É porque não é só a quantidade. Os que caíram perderam a força.
Então não perderam só em número, eles perderam a força, eles são mais fracos do que os que ficaram com Deus. Os anjos que ficaram com Deus para lutar ao nosso favor, são anjos valentes, são anjos guerreiros, são anjos fortes, são os melhores que ficaram com Deus, e eles são fortalecidos por Deus. Os que caíram estão arrebentados, estão perdidos, porque de vez em quando um crente expulsa um para lá, ele entra ali, outro crente expulsa, ele vai para lá. Eles estão cansados. Os anjos que caíram estão tontos. Porque eles já estão perdidos, eles já estão condenados, a sentença já foi lavrada na cruz, o lugar já foi preparado para eles. Deus não criou o inferno para o ser humano, Ele criou para o diabo e os seus anjos. É que tem gente que quer morar com eles, aí é outra questão, mas eles já foram condenados. Então, queridos, Eliseu pede a Deus para abrir os olhos do Geazi, Geazi abre os olhos, e aí então ele fica mais tranquilo, mais calmo. Olha aquele monte de anjos de Deus, que cena épica. Anjos de Deus valentes, aquele soldadinho fraquinho da Síria, e os anjos de Deus para nos proteger. Tenha coragem, queira crescer, saiba, para não se frustrar, vai ter lutas, mas não tenha medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eliseu disse para Geazi: maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Deixa eu falar de um último capítulo aqui, que eu gosto demais, para encerrar mesmo, mas de um último capítulo aqui dessa história, eu paro aqui, depois você lê o texto todo em casa, né? Aí Eliseu ali, ele desce até os soldados, os soldados tinham ido prendê-lo, o bope, a rota, a cavalaria especial. Eliseu desce e diz: Senhor, agora faz com que todo esse bando fique cego. Eliseu era íntimo de Deus, homem igual a gente, sujeito aos mesmos pecados, os mesmos problemas existenciais nossos. Eliseu era igual a gente, ele tinha uma diferença, que ele levava Deus a sério muitas vezes mais do que nós. Aí ele chegou ali e falou: Deus, faz essa turma ficar cega. Aí os soldados da Síria ficaram cegos. Ei, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou sair daqui? Eliseu falou: vamos fazer uma fila aqui, dá a mão ao outro aí, eu vou levar vocês para um lugar. Eu não sei como é que foi a fila, não sei como é que foi o negócio, os detalhes eu não sei, mas eu sei que Eliseu saiu puxando a turma e levou para o centro de Samaria. Samaria era a capital de Israel nessa época, era onde estava o exército de Israel, e a turma tudo cega, e ele pôs o exército lá na praça central. Chama o exército lá. Aí veio o exército de Israel. É linda essa cena. Eu vou dar o spoiler, mas depois você leia. Chama o rei no palácio. Aí o rei chegou, quando o rei chegou, assustou, falou: que é isso? Ele falou: são os soldados sírios que estavam armando emboscada contra nós. O rei estava com tanta raiva, tanto desejo de vingança, que ele disse: matá-los-ei, meu pai, matá-los-ei, vamos esganar eles agora, vamos acabar com eles. Eu estou, sabe, está vazando vingança nos meus olhos, eu estou com desejo de acabar com essa raça agora. Ei, vingança é uma coisa horrível, ódio,
dá até câncer. E o rei de Israel estava com muita raiva. Você diz, pastor, mas ele tinha razão. Mas a Bíblia diz que é para nós ficarmos irados, mas não segurarmos a ira, deixá-la passar. Você fica por um tempo irado, mas assim um tempo curto. Você não pode carregar a ira com você. Diz assim, irai-vos e não pequeis, disse Paulo. Irai-vos e não pequeis, deixe a ira passar. Você fica nervoso, sim, você não tem sangue de barata, sim, mas deixa eu te falar uma coisa, até hoje eu não descobri. Doutor Elias, faz uma pesquisa para mim, por favor. Eu tenho uma curiosidade, doutor Elias, saber se barata tem sangue. Eu nunca vi, eu já esmaguei uma porção, não sei se tem sangue de barata. Tem gente que diz assim, pastor, não tem sangue de barata. Eu também não tenho sangue de barata, eu fico nervoso. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas deixa a ira passar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se o teu inimigo tiver sede, uma laranjada com um limãozinho cortado assim do lado, e um canudinho com aquele bico virado assim, e umas pedras de gelo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Mas não é vinagre não, dá-lhe de beber uma coisa gostosa que mata a sede. É assim que se faz. E os soldados sírios estavam ali tremendo. E o rei falando, matá-los-ei, meu pai, matá-los-ei. Deus disse, Senhor, pode abrir os olhos deles agora. Aí os olhos deles se abriram. Quando eles viram que estavam cercados, pânico, medo. Aí Eliseu falou assim, vai matar ninguém aqui não. Você não vai abaixar o seu nível. Você não vai chegar no nível deles. Você vai fazer o seguinte, você manda preparar um churrasco, um bom vinho, e manda servir para eles. Exército, para a cozinha, todo mundo. Prepara lá um churrasco do bom, aquela linguicinha bem passada, aquela picanha com aquela gordura assim. Coisa maravilhosa que Deus fez. Prepara um churrasco. E vocês, inimigos, soldados da Síria, sentem aí, arruma um jeito de vocês se arrumarem aí. Aí vem os soldados de Israel com a bandeja e com o churrasco. Porque, querido, o ódio se vence é com amor. Se nós abaixarmos o nível, a briga nunca acaba. Mas se nós reagirmos diferente, vencemos. Termina o texto dizendo que eles voltaram para casa, e da parte do rei da Síria, que estava no poder, não houve mais guerra contra Israel. Eles voltaram tão envergonhados, que da parte do rei da Síria, que estava no governo, não houve mais guerras contra Israel. Vamos ficar de pé? Banda, pode subir aqui. Falei tanta coisa, né? E daí? O que nós vamos fazer na hora que nós sairmos daqui? Vamos sonhar. Eu vou vencer. Eu não vou desistir. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto. Hein? Aceita desafios. Não é hora de fugir. Tem laços? Tem armadilhas, eu não estou te enganando. Se é uma coisa, querido, que me faz dormir em paz, é a certeza de que eu não enganei ninguém, pregando promessas que não estão na Bíblia. Eu estou dizendo que vai ter problema sim, vamos ter problema sim, mas a vitória será nossa no nome de Jesus.
o exército da Síria não saiu vencedor e nunca, leia toda a Bíblia, está cheio de lutas, demandas, mas o povo de Deus é mais do que vencedor. Se você quer começar, como alguns gostam de ler, a partir do fim, leia o livro de Apocalipse, e você vê que todos que esperaram e confiaram no Senhor são mais do que vencedores na glória dos céus. Nem a morte nos mata, nem o diabo, nada e ninguém nos destrói. Que Deus nos abençoe ministrando uma unção de coragem, de ousadia, um chamado. Que Deus ministre em nós esperança no meio das lutas todas que temos, sabedoria. E que Deus nos dê amor. Não vamos deixar essa tensão toda que está no ar castrar o nosso amor. Tem gente, deixa eu falar aqui, não vou falar porquê, mas nos últimos meses do ano passado, início desse ano, ficaram feias. Deixaram com que o contexto virassem elas do avesso. Elas eram tão bonitas, mas se tornaram tão chatas, tão antipáticas, sabe? Não vamos deixar isso não. Que o amor possa transbordar em nós, e o amor embeleza. Amém? Pai querido, despeça-nos na tua paz. Guarda a tua palavra no nosso coração, que nós possamos sair daqui, Pai, dispostos a dar um passo a mais essa semana, tomar decisões que estão para ser tomadas há mais tempo e nós não tínhamos coragem, mas ministra, batiza com coragem. O espaço está estreito, nossa vida tem andado estreita, mas nós vamos alargar o espaço da nossa história. Nossa história vai ocupar um lugar maior no mundo. No nome de Jesus, Pai Santo, ajuda-nos a não corrermos dos adversários, mas caminharmos na certeza de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que te temem. Nós vamos sair daqui certos de uma coisa: os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. No nome de Jesus, Pai, guarda-nos assim e usa-nos para abençoarmos outras pessoas. Que nós possamos não ser amargos. E como aconteceu aquele dia lá no churrasco da Síria, Eliseu não estava amargo, eles queriam matá-lo, e ele deu um churrasco para a turma. Que coisa esquisita, contra a cultura. Mas que nós possamos ser daqueles que, se o inimigo tem fome, nós damos de comer; se ele tem sede, nós damos de beber, porque isso vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. No nome de Jesus, despeça-nos em paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos em paz, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus Pai
Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhem de volta para casa, em paz, mesmo no meio das crises, das lutas, dos conflitos, mas sonhando. Inclusive, vou te dar até a ideia de um sonho, que pode começar agora, mas esse sonho é só para os homens, é ajudar a tirar todas as cadeiras do local, empilhar aqui, porque amanhã já adianta para os pedreiros. Olha só que sonho legal, você vai começar fazendo alguma coisa já antes de ir embora para casa. Tira as cadeiras, nós vamos empilhar as cadeiras lá embaixo, né, Julinho? Júlio? É lá embaixo, né? Lá debaixo daquela marquise a gente guarda as cadeiras todas para os pedreiros poderem trabalhar. Olha só, parece uma coisa simples, né? Mas não é não. Até uma cadeira que você carrega, Deus não deixa de te honrar. As mulheres dizem para nós: vocês orem pelos homens que não têm força para carregar a cadeira, para que eles possam ser batizados com força. E que Deus assim nos acompanhe, agora e para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vencemos. Aleluia. Eu vou, Jesus vai participar, sua obra vou levar, meu Salvador, na cruz mostrou